Eu não vejo que é tão simples assim, vender uma fachada e fui lá, instalei, o pessoal olha na revista, na foto, parece que não teve problema, é lindo, maravilhoso. Não, teve muito É, problema. Aliás, em problemas engraçadíssimos. Então, é onde eu vejo que às vezes a gente passa raiva com pequenas coisas, às vezes umas esquadrias, umas integradas, umas fachadinhas pequenas. Uma obra dessa deve ter muito problema operacional, com obra, com atraso, com medição. Ainda mais naquela época que às vezes a mão de obra era mais difícil de achar ainda. Não tinha software, talvez... A gente que fazia... a gente tem hoje. Como é que funcionava assim nessa época, assim, 2001, 2002, isso aqui? Isso, né, 98, 99, e isso tinha outras obras em andamento. Nós fizemos, por exemplo, uma obra icônica que foi a Unixul. Foi o Paulo Duarte que projetou uma cobertura de 1.200 metros quadrados, que saiu na Finestra também. Eu tenho essa revista até hoje. Feito com fachada cortina, meia chapa de vidro de 16 milímetros. Aliás, era escalonada, era 16, 14 e 12 milímetros. Uma obra que eu chegava de manhã, media de eixo a eixo as colunas de fachada cortina. Cortar, ia lá, cortar. Aí eu batia, dava, que era a chapa, né? 1.600. Meia chapa. Quando chegava à tarde, tava com 1.625. Dilator. Não, e aí pra eu descobrir isso, eu chegava no empreiteiro e dava um esbregue no cara, porque eu sempre fui o cara, que é o seguinte, que é uma característica que a gente carrega até hoje. Eu sou bem Tomé, mas Tomé no nível que você não imagina. Então eu batia lá e eu subia naquela estrutura alta, né? Tinha quase 20 metros de altura. A gente subia com medo, né? Porque eram umas vigas. É uma obra... Depois eu vou até postar no Instagram essa obra, quem estiver ouvindo a gente, que é uma obra bem interessante. Legal. É uma obra curva, assim, ela faz uma onda, é um skylight. Ele fica ali no Tatuapé. No Tatuapé? Chama Unixul. É um prédio tombado, maravilhoso o prédio. Foi feito um skylight gigantesco, 1.200 metros quadrados e o entorno eram umas peles de vidro. É um projeto muito doido do Paulo Duarte também, com Cruxin, o arquiteto Cruxin, que é bem conhecido também. Aí você subia nas vigas. Eu subia lá, me batia eixo a eixo, né? A fachada cortina. E tava diferente. E nós ficamos 15 dias. Nessa briga. Nessa briga. E eu brigando com o empreiteiro. Falei, o que você tá fazendo aqui, cara? Pra você ter uma ideia, as vigas pra gente... O Paulo Duarte, ele projetou 2 cantoneiras de fachada, né? Daquela fachada o que é a Cita 1, né? Que já foi linha FEAL, já foi... um monte de linha, essa hidro também. Hidro. E a fachada cortina. E o que estava acontecendo? A gente descobriu que estava dilatando aquela estrutura gigantesca. A gente furava. Sol desgramado de manhã. A gente furava com uma furadeira de bancada com base magnética, lá em cima, no alto, sentado na viga. O camarada que tinha hemorroida, coitado, fritava o cara. Então, a gente aprendeu, e o Paulo Duarte, ele fazia umas coisas malucas, né? Ele colava vidro com cantoneira, silicone estrutural. Eu tive que alugar um galpão. Imagina você botar 1.200 metros quadrados, não dava para empilhar, porque era só 2 cantoneirinhas coladas, que nem a CM. Uma cantoneira colada e outros, um monte de pedacinho de cantoneira para fixar dentro da fachada cortina, tarucel e silicone. Aliás, nessa obra eu aprendi daquele jeito. Eu vedei com silicone estrutural a fachada. Puta, eu voltei lá, tava vazando tudo, porque tinha rasgado. O silicone duro, né? Não tem elasticidade nenhuma. Então ele não é apropriado para isso. Aliás, quem tiver, pega mais uma dica aí. Não vede com silicone estrutural. Estrutural é para aguentar carga, carga. Exatamente. Né? Pressão de vento e carga acidental. Então, aí eu fui fazendo esse monte de obra. A gente chegou a tocar 30 obras por mês. Quanto tempo você gastou? Porque a gente fazia obra pequena. Só que aí tinha obras que demoravam 1 ano, 6 meses. Isso, aquelas obras rápidas que você ia lá com o caminhão, deixava a equipe, que é bom, né? Girava, né? Então, isso que você faz um pouco, a gente fazia lá. Às vezes tinha obra que a gente só cortava e levava vidro. Entendi. Tinha obra que eu fazia porta, box. Nossa, eu fazia de tudo. A gente tava meio assim com a metralhadora na mão. O que não é legal, você tem que ter foco. Tem que ter foco. Né? A empresa tem que ter foco. Aí a empresa meio que foi migrando para obras de alta performance, né? Prédios altos, fomos conhecendo os outros consultores. Fiz muita obra do Mário Newton. Né? Porque na época
o preço da Cosbin era muito competitivo. Então, em 2004, eu fiz minha primeira fachada unitizada. Caramba, 2004? 2004, cara. Aliás, foi para Rotif também. Eu cheguei a ter todas as obras da Rotif. Ela tinha 5 obras, foi uma época de recessão. E todas as obras a gente que fazia. Então, tinha uma qualidade, a empresa estava bem capitalizada, bem estruturada. A gente foi pondo técnicos, medidores, foi bem interessante. E eu acompanhando, eu fiquei nessas obras. Então você aprendeu na porrada, velho. Na pancada. A primeira unitizada minha, eu fiquei na obra, inclusive. Essas obras todas, eu ficava na obra. Além da sede que eu tinha de aprendizagem, eu gosto muito do que eu faço. Então eu fazia por prazer, né? Coitada da minha esposa que está aqui, ela ficava sozinha nos finais de semana, a gente não tinha filho e ela aguentou o rojão aí, né? Tudo isso graças a ela por ter aguentado essa loucura que era a minha vida, né? Então eu ficava de domingo a domingo. Eu lembro que em 2003 para 2004, a gente ainda tava no balancinho na pedalada, né? Cada um de um lado, um de um lado. Inclusive a gente pegou o de catraca. Tinha um que era um cano com uma catraca. Esse eu não conheci. Puta, esse era terrível, cara. Isso foi até banido, né? Tinha um funcionário que ele baixou a catraca pra catracar. Descarrilhou. Ela saiu e bateu no queixo dele e ele quase perdeu a língua. Nossa. Então nós pegamos a época da cremalheira com cabo de aço que caía direto. Essa obra, inclusive, caiu. Então, todas essas obras eu fui aprendendo demais. Essa primeira que é capa aí da Belmetal, para você ter uma ideia, olha como é que eu tive que aprender a medir. Tinha um projetista que trabalhava lá, eu lá tocando a obra, falei, ô fulano, não vou falar o nome dele, manda a veneziana, ele tava lá na fábrica ou na obra. Era uma aprumada de veneziana. Cara, quando eu instalei a veneziana, vezes 0,60, bronze 1003, eu lembro certinho, até a medida ela tinha 3.225. Eu falei, tá faltando uns 2 metros aqui no final, o que aconteceu? Aí o meu encarregado falou assim, ele mediu com a linha de pedreiro. Ele descarregou a linha que nem pipa e foi enrolando na mão e contando 1 metro, 2 metros. Nossa! Que loucura! Mas tinha quantos andares isso aí? É um prédio não muito... Deu uns 20 e poucos andares. Eu não lembro exatamente. 20 andares vezes 3, 60 metros. 60 metros. 60 metros, errou 3. Tá bom pra caramba. Só um andar. Nada. Então, essas coisas foram me deixando maluco. Aí um dia eu vi ele, inclusive nessa obra, medindo os vidros de canto, né? Que a gente sempre deixava uma resultante. Cara, com medo, né? De dar errado. Eu falei, isso tá errado. Essa é unitizada já. Essa era stick ainda. Essa é a do catálogo aí da Atlanta. Desculpa, viu, gente, que eu... Da Atlanta. A cabeça tá fervendo aqui. E aí, eu vi ele medindo os vidros de canto com um pauzinho. Eu falei, o que você tá fazendo, cara? Ele falou, eu tô medindo um vidro de canto aqui, o resultante, né? E ele já era um serralheiro... Raiz. Ele era experiente. Inclusive, ele teve serralheria e tal. Foi nesse momento que começou a me dar um estalo, sabe? Eu falei, vou aprender a medir isso aqui. E aí, eu comecei a andar com o encarregado, ele me deu uns toques, né? O peão, ele não é didático, né? Ele não sabe... Ele sabe fazer só. Ele só sabe fazer. Ele falou, eu não sei como é que eu faço, mas eu sei que eu faço. Aí eu aprendi a medir obra. Mas demorou demais. Uns 3, 4 anos para eu conseguir medir minha primeira obra. Isso aí quando, mais ou menos? Isso foi nos anos 2000, mais ou menos. E aí eu comecei a pegar confiança. Porque medir fachada, eu vou falar um negócio pra você, hein, meu? O cara tem que ser pró, hein? Eu não tô falando que eu sou pró, mas eu tô falando que... não é fácil, não. Não é fácil. E é difícil você achar medidor bom, né? Confiável. Hoje isso aí é pedra rasa. Você que tá me ouvindo aí, se você tiver um bom medidor, segura ele. Paga bem, viu? Paga bem. Isso, cara. Essas empresas de ponta, Luxalum, eles têm esses caras na manga aí, que isso aí é o pulo do gato. É um dos, né? É um dos. E equipamento também, né? E equipamento.